Bom dia, gente. Bom dia pra vocês. Peraí. Hoje a gente vai ler um pedacinho de 2 Reis, tá? Menino do céu, ontem tava com uma dor de dente, fora do comum, tá doendo. Mas a gente se superou, fomos pra live, saindo da live era 00:10, 00:08 mais ou menos. Obrigada pela participação de todas vocês, tá? Eu fui dormir, era 2 e pouco, ó. Eu tô só bagaço. Mas graças a Deus, a live foi muito boa. As meninas compareceram e aí elas ficavam entre 18, 19, 20, até que a live foi para 16, 12 e no finalzinho ali, depois das 10, ficou entre 12 e 10. Aí no final a gente acabou com 7, tá? 5, 7, ainda a live caiu, eu voltei. Mas eu atendi todas e Deus abençoe a vida de vocês, que vocês sempre comparecem. As meninas estão sempre aqui, elas ficam até o final, elas vão embora, elas voltam. Obrigada mesmo. Ontem eu orei muito por cada uma de vocês antes da live. Orei para que Deus enchesse o vaso das casas de vocês, tá? Porque assim como Ele enche aqui, assim como Ele faz aqui na nossa vida, eu peço que Ele faça na vida de vocês, tá? De verdade, eu orei por vocês, por cada uma que participaria da nossa live. E muito obrigada, tá? Eu tô com dor de dente ainda, mas vai passar, já tô tomando antibiótico, anti-inflamatório. E a gente vai ler 2 Reis, um pedacinho do 6, tá? Eu não estudei por causa da live, né? Acabei não estudando, mas eu vou ler pra vocês um pedaço, tá? E não tem problema não, porque qualquer coisa eu volto aqui e a gente faz com o estudo, tá? Então vamos orar? Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor é bom. Obrigado, Pai, por todo o cuidado, toda a proteção, toda a provisão. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos ama mesmo quando a gente não vê. Obrigada, Senhor. O Senhor tem sido muito bom para mim. Obrigada mesmo. Em nome de Jesus, nos ajuda a entender a sua palavra. Sempre, Espírito Santo, nos ajuda a orar. Nos ajuda no nosso dia e nas nossas coisas. Sempre, Senhor. Amém. Gente, eu vou ler um pedaço para vocês, tá? 2 Reis 6. A gente parou no versículo 24. Falava assim: algum tempo depois, o rei Ben-Hadad da Síria levou todo o exército para lutar contra Israel e cercou a cidade de Samaria. Por causa disso, a falta de alimentos naquela cidade, nossa, eu já vi esse texto e uma pregação sobre isso já. Por causa disso, a falta de alimentos naquela cidade foi tão grande que a cabeça de jumento custava 80 barras de prata e 200 gramas de esterco, cocô de pomba e 200 gramas de esterco de pomba custava 5 barras de prata. Cara, que loucura. Que loucura. Certo dia, o rei de Israel estava passando por cima da muralha da cidade, quando uma mulher gritou para ele: ó rei, meu senhor, me ajude. Ele respondeu: se o Senhor Deus não ajudar você, como é que eu posso ajudá-lo? Você pensa que eu tenho trigo ou vinho? O próprio rei está falando isso. Uau! Mas diga qual é o seu problema. E ela respondeu: outro dia esta mulher me disse: vamos comer o seu filho hoje de manhã. Vamos comer o seu filho hoje e amanhã comeremos o meu. Então nós cozinhamos o meu filho e comemos. Meu Deus, canibalismo. Olha a situação de fome e miséria que está naquele lugar. Oi, bom dia, Deus te abençoe, tá? Em nome de Jesus.
Olha a situação de fome que está nesse lugar, ó. A mulher disse para o rei, né? Outro dia, esta mulher me disse: vamos comer o seu filho hoje e amanhã comeremos o meu. Então nós cozinhamos o meu filho, elas cozinham e comem a criança. Uau! Então nós cozinhamos o meu filho e comemos. E no dia seguinte eu disse que era a vez de comermos o filho dela, mas ela o escondeu. Caraca. Olha a situação de fome. Há um cerco, ou seja, o exército do Ben-Hadad, que é o rei da Síria, cercou Israel. E Israel está passando uma fome surreal, mas uma fome assim fora do comum. Aí ele, ao ouvir isso, o rei rasgou as suas roupas em sinal de desgosto, né? Canibalismo. E as pessoas que estavam perto da muralha viram que por baixo da sua roupa ele estava vestido com pano grosseiro. Ou seja, o rei estava já de jejum, pedindo misericórdia a Deus, literal. O rei gritou: que Deus me mate, se antes que o dia acabe, eu não mandar cortar a cabeça ao Senhor, não, aos deuses dele, né? Eu não mandar cortar a cabeça do Eliseu, filho de Safate. E mandou que um mensageiro fosse buscá-lo. Enquanto isso, Eliseu estava em casa com alguns líderes do povo que havia ido visitá-lo. Antes que o mensageiro do rei chegasse, Eliseu disse aos líderes: aquele assassino está mandando alguém para me matar. Por isso, quando ele chegar, fechem a porta e não deixe que ele entre. O próprio rei virá logo depois dele. Eliseu ainda estava falando com eles quando o rei chegou e disse: foi o Senhor Deus quem fez cair toda essa desgraça sobre nós, a falta da graça de Deus. Por que iria eu ficar mais tempo esperando que ele fizesse alguma coisa? Eliseu respondeu. Aí a gente vai pro 7, ó. Uau. A gente vai pro capítulo 7. Mas eu não vou pro capítulo 7. Eu vou voltar amanhã com o estudo completo desse pedaço e do capítulo 7. Porque o capítulo 7 é uma continuação desse pedaço, tá? Deus abençoe vocês. Amanhã eu volto com o estudo completo, tá? Dessa parte. Porque esse texto é muito rico, tem muita coisa pra gente aprender aqui. Então, não vale a pena eu continuar falar dele apenas. Eu preciso estudá-lo e trazer para vocês, tá? Bom dia, com a presença do Senhor. Fiquem com Deus e até amanhã. Tchau.